Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2026. Maio já tá acabando, hein? Que coisa! E nós estamos indo para metade da Série C também, da primeira fase, pelo menos, na expectativa aí para Guarani e Amazonas, domingo, 4 da tarde. Bom dia, bom horário para se ver futebol, né? Domingo, 4 da tarde, sempre foi o horário padrão. Expectativa para esse jogo, que se o Guarani ganhar, pode até ser que o Guarani termine a rodada na liderança. Já foi assim contra o Ituano, o Guarani desperdiçou a chance, né? Mas agora os três times que estão na frente do Guarani, Ituano, Brusque e Paysandu, eles jogam fora de casa. E se nenhum dos três ganhar e o Guarani ganhar, o Guarani pode ser o líder da Série C. O Paysandu vai a Santa Catarina, enfrenta o Figueirense. O Brusque vai a Itajaí enfrentar o Barra, onde o Guarani jogou e ganhou na última rodada. E o Ituano vai a Caxias do Sul enfrentar o Caxias. Então, sei, jogos encardidos, jogos difíceis desses três times. Não que o jogo contra o Amazonas seja fácil para o Guarani, mas tem uma chance aí, em caso de vitória, o Guarani terminar na liderança. A diferença é que dessa vez o Guarani vai fazer, quando entrar em campo, só o Caxias e Ituano vai ter acontecido. Figueirense, Paysandu, Barra e Brusque acontecerão depois de Guarani e Amazonas, então é fazer nossa parte e dar uma secadinha. Mas para fazer nossa parte, eu queria dedicar alguns minutos do Bom Dia Guarani de hoje da evolução do Guarani como conjunto. E não é para fazer um recital ao Hélio Cizenando de forma alguma, mas eu acho que o time está crescendo, acho que o time evoluiu. E tem dois pilares, na minha opinião, que têm sido fundamentais para isso, e eu acho que a gente tem que aprender com esses dois pilares. Eu acho que aqui uma das coisas que a gente procura no BugriCast e no Bom Dia Guarani é também ser melhor observador do futebol, né? Claro que o escopo do torcedor é torcer, é gritar, é apoiar, mas eu sinto que mais e mais o torcedor está interessado pelas nuances do jogo, pelos detalhes, pelos números, né? Pelas estatísticas, e não só pela bagunça, pela gritaria. Claro que sempre a maioria vai querer isso, mas o percentual daqueles que se interessam por mais detalhes do jogo, eu acho que tem crescido um pouco. E eu acho que a gente, até agora, né, principalmente nesses últimos jogos, a gente não tem como deixar de destacar dois pilares, né, do Guarani. A dupla de zaga, Maurício Antônio e Jonathan Costa, e como o meio do campo do Guarani está mais organizado, está mais coeso, tem melhores opções. A gente sempre olha para um time de futebol e fala, tem que fazer gol, tem que ganhar, tem que ter os melhores atacantes. E em parte é verdade. Mas talvez, como se dizia antigamente, a construção do time começa de um bom goleiro, começa de uma boa defesa e vai vindo até chegar no ataque. De goleiro não podemos falar, né? Kaique França é provavelmente o melhor goleiro do campeonato. Mas a dupla de zaga, Maurício Antônio e o Jonathan Costa. O Jonathan Costa, grande zagueiro, tem 3 gols marcados na temporada, características muito diferentes. O Maurício fica um pouco mais, o Jonathan sai um pouquinho. Um é destro, outro é canhoto. Então se complementam muito bem. O Guarani já fez 8 jogos nessa Série C, passou em branco, passou sem tomar gols em 4 jogos. Em 3 deles a dupla de zaga era Maurício Antônio e Jonathan Costa. Então acho que vale a pena a gente olhar na hora de avaliar um time, na hora de avaliar um elenco, como está sendo construída a defesa. Mas o que mais me chamou a atenção no jogo contra o Barra foi o meio de campo. Foi a circulação de bola. Foi o William Farias. Foi Isaac, Carlos Eduardo e o João Paulo ali na frente um pouco como criação, né? É a quantidade de passes certos, quantidade de um toque na bola, 1, 2, triangulações. Eu acho que o sucesso do time
passa muito por esse meio-campo organizado. Então, a gente não pode se apaixonar por umas contratações de peso no ataque apenas, né? A gente tem que olhar como é que estão nossos volantes, como é que estão os nossos meias. Eu ainda acho que o Guarani tem um elenco desbalanceado no meio. Acho que falta mais uma pecinha ali, principalmente para volante, para ajudar a circular melhor a bola. Hoje, graças a Deus, a gente tem o Natan de volta, a gente tem o Carlos Eduardo, que veio muito bem, a gente tem o William Farias. O Ralf, né, pouco jogou, mas o Isaac fazendo a função, enfim. Ali é o coração do time, ali é o coração de um bom time de futebol, né? A gente lembra aí de grandes equipes ao longo do tempo, sempre tiveram meios campos muito bons. Eu acho que isso é mérito do Hélio Cizenando. Se você parar para pensar, o elenco, o time titular do Guarani hoje praticamente é o mesmo do time do Matheus Costa. Tem aí o João Paulo como novidade e tem o Carlos Eduardo. O resto, todos estavam aí. Mas essa organização no meio, essa zaga, que inclusive quem construiu a zaga foi o Matheus Costa antes, mas o time está jogando mais, está circulando mais a bola, está conseguindo ser mais organizado, trocando melhores passes e envolvendo os adversários. Então, eu vejo o Guarani numa crescente, numa evolução técnica, numa evolução tática. Claro que é o maior orçamento da competição, ou um dos, né? Talvez esteja atrás do Santa Cruz, mas esses bons jogadores estão conseguindo fazer bons jogos, estão conseguindo se entrosar bem e ser mais dominante nas partidas, que é isso que a gente espera do Guarani. Tudo isso até agora, né? Domingo tem o Amazonas pela frente. Jogar em casa tem sido um desafio porque quem enfrenta o Guarani no brinco vem fechadinho, não sai muito para jogar, aproveita as bolas paradas como foi o Ituano. Então temos que ser espertos para saber jogar melhor em casa. Mas acho que as peças como estão dispostas, o jeito de jogar, e uma coisa que a gente tem que ter em mente, hein? Talvez o Hélio Cizenando não vá fazer o mesmo time sempre. Ele tá tendendo a mudar um pouco com o time conforme o adversário. Então, vamos levar isso em consideração também na hora de cornetar, elogiar ou avaliar qualquer escalação antes do jogo começar. Eu não parei para estudar o Amazonas, eu tenho certeza que a comissão técnica está fazendo isso e vai tomara preparar a melhor formação para esse jogo. Fechou? Sucesso para nossa defesa, sucesso para o nosso meio de campo, que aí o ataque vai fazer gol com toda certeza e a gente vai evoluindo como torcedor, né, como observador do futebol e não se empolgar apenas com ataques e nomes de peso. Vocês lembram mais antigos, né, quando o Flamengo tinha o melhor ataque do mundo, Sávio, Romário e Edmundo, não fora lugar nenhum. Talvez ter uma boa defesa e ter principalmente um bom meio campo seja o caminho do sucesso. Boa quarta-feira para todo mundo, sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, e sempre curioso para saber onde está a SAF do Guarani.